Capítulo 1. O peso do silêncio. Eu já tinha aprendido a não criar expectativas. A estrada me ensinou isso com o tempo, com noites frias dormindo dentro da cabine, refeições apressadas em postos perdidos no meio do nada e o ronco constante do motor como única companhia. Ser caminhoneiro solteiro não era escolha romântica, era sobrevivência. Eu carregava no porta-luvas uma aliança antiga, guardada como quem guarda uma ferida que ainda não fechou. Não falava sobre isso com ninguém. A estrada sabia. Eram quase 7 da manhã, quando cruzei a divisa entre Goiás e Tocantins. O sol começava a rachar o horizonte, pintando de laranja a poeira que subia da pista esburacada. Meu Scania carregava 15 toneladas de soja rumo a um armazém em Palmas. Prazo apertado. Sempre tinha prazo apertado. Eu não me importava mais. Prazos me davam desculpa para não parar, para não pensar, para não sentir. O rádio chiava uma música sertaneja antiga, dessas que falam de amor perdido e promessas quebradas. Desliguei. Preferia o silêncio. Ou melhor, preferia o barulho do motor. Aquele ronco grave e constante que preenchia o vazio sem exigir nada de mim. Sem perguntas. Sem cobranças. Sem olhar de decepção. Fazia 4 anos que ela tinha ido embora. 4 anos desde que o câncer levou a única pessoa que tinha me feito acreditar que eu poderia ser mais do que apenas um homem sozinho numa estrada sem fim. A gente tinha planos. Comprar um pedaço de terra no interior de Minas, plantar algumas coisas, criar galinhas, viver devagar. Mas o tempo não deu. E quando ela se foi, os planos viraram fantasmas que me visitavam nas madrugadas solitárias dos postos rodoviários. Eu podia ter voltado para a cidade, arranjar outro trabalho, ficar perto da família, mas a cidade tinha memórias demais, esquinas onde a gente costumava caminhar, o mercadinho onde ela comprava temperos, o banco da praça onde a pedia em casamento. A estrada pelo menos era neutra. A estrada não lembrava de nada. Passei por Porangatu quando o sol já estava alto. Calor seco, daqueles que gruda a camisa nas costas e faz a garganta arranhar. Parei num posto para abastecer e tomar um café. O rapaz do balcão me cumprimentou com aquele aceno automático de quem vê caminhoneiro todo dia. Eu retribuí do mesmo jeito. Paguei, voltei para a cabine. Foi quando vi as nuvens se amontoando no horizonte. Nuvens pesadas, quase pretas, carregadas de chuva. Meu estômago apertou. Chuva naquela região significava estrada de barro, atoleiros, atrasos. Eu tinha que chegar em Palmas até o fim do dia. Acelerei. A estrada ficou mais estreita depois de Miranorte. Asfalto rachado, mato alto dos 2 lados, placas enferrujadas apontando para vilarejos que mal apareciam no mapa. Era o tipo de trecho que eu gostava. Vazio, silencioso, longe de tudo. Mas também era o tipo de trecho onde coisas inesperadas aconteciam. Foi num desses trechos esquecidos, com o céu pesado anunciando tempestade, que a vi. Ela estava parada à beira da rodovia, poeira grudada no vestido simples de tecido florido, uma bolsa gasta pendurada no ombro e alguns livros apertados contra o peito, como se fossem escudo. Jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, cabelo preso num coque meio desfeito, rosto marcado pelo cansaço e pelo sol. Olhava para a estrada vazia com uma expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem está perdido e não sabe mais o que fazer. Minha primeira reação foi seguir em frente. Eu tinha carga para entregar, prazo para cumprir, e meu coração não estava acostumado a paradas inesperadas. Além disso, parar para estranhos na estrada era arriscado. A gente ouvia histórias, assaltos, golpes, gente fingindo precisar de ajuda só para roubar o caminhão. Mas alguma coisa me fez pisar no freio. Talvez tenha sido o jeito que ela segurava aqueles livros como se fossem a coisa mais valiosa do mundo. Talvez tenha sido a solidão que eu reconheci nos olhos dela. A mesma solidão que me olhava de volta no espelho toda manhã.
Ou talvez tenha sido só cansaço, e eu precisasse de uma desculpa qualquer para adiar a chegada, para esticar mais um pouco aquele dia vazio. Encostei o Scania uns metros à frente. Ela veio correndo, levantando poeira, a bolsa batendo no quadril. Quando chegou perto da janela, parou. Respirava rápido, suor escorria pela testa. "Por favor", ela disse, a voz trêmula. "O ônibus não voltou. Eu preciso chegar até a Escola Municipal São Francisco. Fica a uns 40 quilômetros daqui, na estrada velha que vai para Lizarda." Eu a encarei em silêncio. Ela tinha olhos escuros, profundos, e uma expressão de quem estava acostumada a lutar, mas também tinha medo. Dava para ver. "Professora?", perguntei, apontando para os livros. Ela assentiu, apertando ainda mais os livros contra o peito. "Dou aula lá, crianças do fundamental. Eu moro numa pensão aqui perto. Mas o ônibus que me leva para a escola quebrou ontem. Disseram que iam consertar e mandar outro hoje cedo, mas..." Ela olhou para trás, para a estrada vazia. Ninguém veio. Fiquei olhando para ela. Tinha toda a razão de desconfiar, mas também tinha toda a razão de acreditar. E no fundo, eu sabia que não ia conseguir seguir viagem, deixando ela ali, sozinha, debaixo daquele céu que ameaçava desabar a qualquer momento. "Entra", eu disse, destravando a porta. Ela hesitou por um segundo. Depois subiu. Quando a porta se fechou e ela se acomodou no banco ao meu lado, um silêncio diferente preencheu a cabine. Não era o silêncio vazio que eu conhecia. Era um silêncio cheio de possibilidades, de perguntas não feitas, de histórias ainda não contadas. Ela colocou os livros no colo e puxou o cinto de segurança com as mãos trêmulas. Eu liguei o motor. O ronco grave voltou, mas dessa vez parecia menos solitário. "Obrigada", ela disse baixinho, quase num sussurro. Eu não respondi. Apenas acenei com a cabeça e coloquei o caminhão de volta na estrada. As primeiras gotas de chuva começaram a cair no para-brisa quando deixamos o asfalto para trás. Continue alongue o próximo 06.49. Capítulo 2. Palavras que pesam. A chuva começou devagar, tímida, como se também estivesse insegura sobre invadir aquele silêncio que preenchia a cabine. Pingos grossos batiam no para-brisa, desenhando trilhas tortuosas antes de serem varridos pelos limpadores. Eu mantinha os olhos fixos na estrada de terra que se abria à frente, estreita e cheia de buracos, ladeada por capim alto que se curvava com o vento. Ela ficou quieta nos primeiros minutos, as mãos ainda apertadas sobre os livros no colo, o corpo tenso, como se esperasse que eu mudasse de ideia a qualquer momento e mandasse ela descer. Eu sentia o peso daquela tensão, mas não sabia como quebrá-la. Fazia tanto tempo que eu não conversava de verdade com alguém que até as palavras mais simples pareciam ter fugido da minha boca. O cheiro dela era diferente. Não era perfume caro, nada disso. Era sabonete simples, talvez um pouco de lavanda, misturado com o cheiro de giz e papel velho que vinha dos livros. Um cheiro honesto. Um cheiro que me lembrou de quando minha mãe voltava da escola onde trabalhava como merendeira, trazendo esse mesmo aroma de sal grosso e esforço. "Desculpa pelo incômodo", ela disse de repente, a voz baixa, quase engolida pelo barulho do motor e da chuva que começava a ganhar força. "Eu sei que você deve ter pressa." "Caminhoneiro sempre tem prazo, né?" Meu pai era caminhoneiro. Ele dizia que a estrada não perdoa atraso. Olhei de relance para ela. Ela mantinha os olhos fixos na janela, vendo a paisagem desbotada passar. Havia tristeza naquele olhar, uma tristeza antiga, dessas que a gente carrega sem nem perceber mais. "Seu pai ainda roda?" perguntei, mais para preencher o vazio do que por curiosidade real. Ela balançou a cabeça devagar. "Morreu faz 6 anos. Infarto, no meio de uma viagem. Encontraram ele numa área de descanso perto de Uberaba." Sua voz não tremeu ao dizer isso, mas eu percebi que ela apertou os livros com mais força. "Por isso eu sei que não devia ter te parado. Sei como é importante cumprir os horários, não atrasar a carga. Mas eu não tinha mais opção." Engoli seco.
A culpa que eu estava sentindo por ter pensado 2 vezes antes de parar queimou um pouco mais fundo. 40 quilômetros não vão me atrasar. Menti. Iam sim, mas não importava. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim precisava que ela soubesse que tinha feito a coisa certa ao aceitar a carona. Ela virou o rosto na minha direção. Vi um sorriso pequeno, frágil, se formar no canto da boca dela. Obrigada, de verdade. Ela fez uma pausa como se estivesse reunindo coragem. Meu nome é Marina. Cláudio. Respondi, mantendo os olhos na estrada que começava a ficar lamacenta. Prazer, prazer meu, ela disse, e dessa vez o sorriso foi um pouco maior. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Não tinha mais aquela tensão sufocante. Era um silêncio de 2 pessoas que estavam se acostumando com a presença uma da outra, testando os limites, vendo até onde podiam ir sem invadir espaços que ainda não estavam prontos para serem compartilhados. A chuva engrossou. Gotas que antes eram tímidas, agora martelavam a lataria com força, transformando o mundo lá fora numa cortina cinzenta e tremida. Eu reduzi a velocidade. A estrada de terra estava virando lama, e o Scania, mesmo pesado e potente, começava a patinar nas curvas. Meus dedos apertaram o volante com mais força. É sempre assim? Marina perguntou, a voz agora um pouco mais alta para competir com o barulho da tempestade. A chuva, digo. Nessa época do ano? Janeiro é traiçoeiro, respondi, desviando de uma poça enorme que tinha se formado no meio da pista. Pode passar semanas sem cair uma gota e de repente vem tudo de uma vez. A terra aqui não aguenta. Vira sabão. Ela assentiu, olhando pela janela com uma expressão preocupada. Eu sabia o que ela estava pensando. Se continuasse chovendo daquele jeito, a estrada velha que levava até a escola ia ficar intransitável. E se ficasse intransitável, ela não ia conseguir chegar. E se não conseguisse chegar, as crianças iam ficar sem aula. Outra vez. Quantos alunos você tem? Perguntei, tentando distrair ela. E talvez a mim mesmo, da ansiedade que começava a crescer. 23. Ela respondeu, e pela primeira vez ouvi um pouco de calor na voz dela. Idades misturadas. Tem desde o 1º ano até o 5º. A escola é pequena, só tem 2 salas. Eu dou aula pela manhã e à tarde vem outra professora para os maiores. Deve ser difícil, comentei, dar aula para tanta idade diferente ao mesmo tempo. É, ela admitiu, mas também é bonito. Você vê os mais velhos ajudando os pequenos. Vê menino de 10 anos ensinando letra cursiva para menino de 6. Vê amizade de verdade, sabe? Não é aquela coisa de cidade grande, onde todo mundo fica dividido por série, por idade, por classe social. Lá, todo mundo é igual. Todo mundo é pobre, todo mundo luta, todo mundo sonha. Havia algo na forma como ela falava que me tocou. Não era só orgulho, era amor. Amor verdadeiro pelo que fazia, pelas crianças, por aquele pedaço esquecido de mundo onde tinha escolhido plantar sua vida. E você? Ela perguntou de repente, me pegando desprevenido. Faz tempo que roda? 17 anos, respondi automaticamente. Comecei novo. Meu pai tinha um caminhão velho, me ensinou a dirigir antes mesmo de eu ter idade para tirar carteira. Quando ele vendeu o caminhão e parou, eu continuei. Arrumei trabalho numa transportadora, depois fui juntando dinheiro, comprei meu próprio caminhão. É isso. Estrada, carga, prazo. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse esperando que eu dissesse mais alguma coisa. Mas eu não disse. Não ia falar da aliança no porta-luvas, não ia falar dos 4 anos de solidão, não ia falar de como a estrada tinha deixado de ser escolha e virado refúgio. Deve ser solitário, ela disse baixinho, quase para si mesma. Aquilo me acertou como um soco no estômago. Era solitário demais. Mas eu tinha aprendido a conviver com a solidão. Tinha feito dela uma companheira silenciosa que não exigia nada além da minha presença. Às vezes, admiti, a voz saindo mais rouca do que eu esperava. Ela não insistiu,
Apenas assentiu, como se entendesse perfeitamente, e talvez entendesse mesmo. Talvez ela também conhecesse a solidão. Talvez por isso estivesse ali, numa escola isolada, no meio do nada, ensinando crianças que o resto do mundo tinha esquecido. A chuva piorou ainda mais. Agora era uma tempestade de verdade, daquelas que transformam a tarde em noite e fazem a terra tremer. Raios cortavam o céu escuro, seguidos por trovões que pareciam rasgar o mundo ao meio. Eu sentia o caminhão derrapar, os pneus lutando para encontrar aderência na lama que agora cobria completamente a estrada. "Está perigoso", Marina disse, a voz tensa. "Talvez seja melhor parar." Ela tinha razão. Continuar naquelas condições era loucura, mas parar significava atraso, significava não cumprir o prazo, significava ligação da transportadora, bronca do chefe, talvez até perder o frete. Mas quando olhei para Marina, vi medo nos olhos dela, medo real. E alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que eu achava que tinha morrido junto com minha esposa, me disse que a vida dela, que a nossa vida, valia mais do que qualquer prazo. "Tem algum lugar por aqui onde a gente possa se abrigar?" perguntei. Ela pensou por um momento, mordendo o lábio inferior. "Tem um posto velho, uns 5 quilômetros à frente. Fechou faz tempo, mas a estrutura ainda está de pé. Pelo menos tem teto. Então vamos para lá." Aqueles 5 quilômetros foram os mais longos da minha vida. A visibilidade era quase zero. A chuva batia com tanta força que os limpadores não davam conta, e o caminhão patinava a cada curva, me obrigando a reduzir para a primeira marcha. Meu coração batia acelerado. As mãos suavam no volante e eu rezava baixinho para que conseguíssemos chegar inteiros. Marina não disse nada. Apenas ficou ali, apertando os livros contra o peito como se fossem um amuleto, os olhos arregalados fixos na cortina de água que nos engolia. Quando finalmente vi a estrutura meio destruída do posto abandonado surgir na nossa frente, soltei um suspiro que eu nem sabia que estava segurando. Estacionei o caminhão embaixo do que restava da cobertura de abastecimento, desliguei o motor e encostei a cabeça no volante. Silêncio. Só o barulho da chuva martelando a lataria. "Conseguimos", Marina sussurrou, a voz tremendo. "A gente conseguiu." Levantei a cabeça e olhei para ela. Ela estava pálida, as mãos tremendo, mas havia alívio no rosto. Alívio e gratidão. "É", eu disse, tentando controlar a respiração. "Conseguimos." Ficamos ali, parados, ouvindo a tempestade rugir lá fora. E foi naquele momento, com o mundo desabando ao nosso redor e apenas o teto furado de um posto abandonado nos protegendo, que eu percebi algo estranho. Pela primeira vez em 4 anos, eu não me sentia completamente sozinho. Continue along o próximo 06.51, capítulo 3, Confissões entre gotas. A chuva não dava sinais de aliviar. Pelo contrário, parecia ter encontrado um ritmo constante e implacável, como se o céu tivesse decidido despejar todos os seus reservatórios de uma vez só sobre aquele pedaço esquecido de Tocantins. O teto furado do posto abandonado oferecia proteção parcial. Havia buracos por onde a água escorria em fios grossos, formando poças no chão rachado de concreto. Mas pelo menos estávamos relativamente secos. Desliguei o motor completamente. O silêncio que se instalou foi estranho, quase opressivo. Sem o ronco familiar do Scania, sem o barulho da estrada, ficamos só nós dois e o tamborilar incessante da chuva na lataria. Marina ainda segurava os livros no colo, mas agora suas mãos tinham parado de tremer. Ela olhava pela janela embaçada para a cortina cinzenta que nos isolava do resto do mundo. "Acho que vai demorar", ela disse baixinho, mais como constatação do que preocupação. "Parece que sim", concordei, tirando o boné e passando a mão pelos cabelos úmidos de suor. "Mas aqui estamos seguros. Melhor esperar do que arriscar." Ela assentiu, finalmente colocando os livros no painel. Eram 3, um de matemática para crianças,
outro de histórias ilustradas e um caderno velho com a capa gasta. Percebi que ela acariciava o caderno com os dedos, um gesto automático, quase inconsciente. "O que é isso?" perguntei, apontando para o caderno. Marina olhou para baixo, como se tivesse esquecido que estava tocando nele. "Ah, isso..." Um sorriso tímido apareceu no rosto dela. "É meu projeto. Estou tentando montar uma pequena biblioteca na escola. Escrevo aqui os livros que a gente já tem, os que faltam, algumas atividades de leitura que penso em fazer com as crianças." Ela abriu o caderno, mostrando páginas preenchidas com letra caprichada, desenhos simples, listas. A maioria das crianças lá nunca teve um livro próprio, sabe? Elas leem o que a escola oferece, e a escola tem quase nada. Alguns livros didáticos velhos doados há anos. Então eu pensei, se eu conseguisse juntar alguns livros, montar um cantinho de leitura, talvez... Ela parou no meio da frase, como se percebesse que estava falando demais, se empolgando com algo que talvez não interessasse a um estranho. "Talvez o quê?" Incentivei, genuinamente curioso. "Talvez eu conseguisse mostrar para eles que existe um mundo além dali." Ela completou, os olhos brilhando. "Que eles podem sonhar. Que podem ser o que quiserem. Médicos, engenheiros, professores, escritores ou até caminhoneiros." Ela adicionou com um sorriso tímido. "Mas caminhoneiros que escolheram isso porque queriam, não porque não tinham outra opção." Aquelas palavras me atingiram de um jeito que eu não esperava. Será que eu tinha escolhido? Ou tinha só deixado a vida me levar, aceitando o caminho mais fácil, o caminho que já estava traçado pelo meu pai? "É bonito", eu disse, e era sincero. "Esse seu sonho. Essas crianças têm sorte de ter você." Ela baixou os olhos, encabulada. "Não sei se sorte é a palavra certa. Tem dias que eu me pergunto se estou fazendo diferença mesmo ou se estou só me iludindo." Sua voz ficou mais baixa, quase um sussurro. "A realidade lá é muito dura. Tem criança que vem para a escola sem ter tomado café. Tem criança que falta aula para ajudar os pais na roça. Tem criança que..." Ela parou, mordeu o lábio. "Tem uma menina, a Luísa, 8 anos. Ela é a mais inteligente da turma. Lê melhor que menino de 12. Mas o pai dela não vê utilidade nisso. Diz que menina não precisa estudar, que o lugar dela é em casa, aprendendo a cozinhar e cuidar de irmão mais novo." Eu vi a frustração no rosto dela, a raiva contida, a impotência. "E o que você faz?" perguntei. "O que eu posso?" Ela respondeu suspirando. "Converso com o pai. Tento explicar. Às vezes ele até ouve. Deixa ela voltar para a escola por mais alguns dias. Mas sei que um dia ele vai tirar ela de vez. E não vai ter nada que eu possa fazer para impedir." Ela esfregou os olhos com as costas da mão. "Desculpa. Você não precisa ouvir meus desabafos. Mal nos conhecemos e já estou jogando tudo isso em você." "Não tem problema", eu disse, e percebi que realmente não tinha. Fazia tempo que eu não tinha uma conversa de verdade com alguém. Fazia tempo que eu não me importava o suficiente para ouvir. Às vezes é mais fácil falar com estranho do que com conhecido. Estranho não julga tanto. Ela me olhou de um jeito diferente, como se estivesse me vendo pela primeira vez de verdade. "E você?" ela perguntou, virando o corpo na minha direção. "Você tem alguém te esperando em casa quando volta das viagens?" A pergunta me pegou no contrapé. Minha mão foi automaticamente para o porta-luvas, mas parei no meio do caminho. Não estava pronto para mostrar a aliança. Não estava pronto para abrir aquela ferida. "Não", respondi simplesmente. "Não tem ninguém esperando." "Família? Minha mãe mora em Goiânia. Visito ela quando posso, mas não é muito frequente." Era verdade, mas não era a verdade completa. Eu evitava visitar minha mãe porque ela sempre perguntava quando eu ia seguir em frente, quando eu ia conhecer alguém novo, quando eu ia parar de viver no passado. Ela não entendia que seguir em frente não era tão simples quanto dirigir um caminhão. Não tinha primeira, segunda, terceira marcha. Não tinha velocidade certa. Era só dor, e mais dor, e um vazio que não tinha fim. Marina percebeu que havia tocado em algo delicado.
Vi isso no jeito como ela desviou o olhar, como mudou de posição no banco. Desculpa, ela disse. Não queria ser intrometida. Você não está sendo, garanti. É só que é complicado. Sempre é, ela concordou, olhando de novo para a chuva. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Lá fora, um raio cortou o céu, seguido por um trovão tão alto que fez o caminhão vibrar. Marina deu um pequeno pulo, assustada, e eu, instintivamente, coloquei a mão no ombro dela. Calma, eu disse. Estamos seguros aqui. Ela respirou fundo, assentindo, mas não se afastou do meu toque, e eu não tirei a mão. Ficamos assim, naquela proximidade estranha, e ao mesmo tempo estranhamente confortável, enquanto a tempestade fazia o mundo lá fora desaparecer. E sabe, Marina começou depois de um tempo, a voz baixa e hesitante. Quando eu vim pra cá, todo mundo disse que eu era louca. Meus pais, meus amigos, meu ex-namorado. Ela deu uma risada amarga. Principalmente meu ex-namorado. Ele não entendia por que eu queria largar um emprego estável em Goiânia para vir dar aula no fim do mundo. Dizia que eu estava jogando minha vida fora, que eu ia me arrepender, que eu ia acabar virando uma velha solteira e amargurada perdida no interior. E você se arrepende? Perguntei, genuinamente curioso. Ela demorou para responder. Olhou para os livros no painel, para o caderno com seus sonhos escritos, para a chuva que não parava de cair. Não, ela disse finalmente, e havia convicção naquela palavra. Não me arrependo. Eu me sinto sozinha às vezes, sim. Me sinto cansada. Me pergunto se estou realmente fazendo diferença. Mas não me arrependo, porque pela primeira vez na vida, eu estou fazendo algo que tem sentido, algo que importa. Eu entendi aquilo mais do que ela imaginava, porque era exatamente o oposto do que eu sentia. Eu passava os dias fazendo algo que não tinha sentido nenhum, carregar carga de um lugar para outro, cumprir prazos, ganhar dinheiro para pagar contas e comprar diesel, viver sem viver de verdade. Você é corajosa, eu disse, e não eram palavras vazias, era admiração real. Ela deu de ombros, mas vi um rubor subir pelo pescoço dela. Não sei se é coragem ou teimosia, ela admitiu. Às vezes acho que é só orgulho mesmo, não querer admitir que talvez todo mundo tivesse razão, que talvez eu realmente tenha tomado a decisão errada. Não foi errada, garanti. Qualquer decisão que te faça sentir que sua vida tem sentido, não pode ser errada. Ela me olhou nos olhos, e por um momento pareceu que ela ia dizer alguma coisa importante, alguma coisa que mudaria o rumo daquela conversa. Mas então seu estômago roncou alto, quebrando o momento. Ela ficou vermelha, levando a mão à barriga. Desculpa, ela murmurou mortificada. Eu não tomei café hoje. Acordei atrasada e saí correndo para não perder o ônibus que não veio. Dei uma risada. Foi a primeira risada sincera que eu tinha dado em meses, talvez anos. E o som dela, mesmo abafado pela chuva, pareceu preencher a cabine de uma forma calorosa. Espera aí, eu disse, abrindo a porta e descendo do caminhão. A chuva me encharcou em segundos, mas eu não me importei. Fui até o compartimento lateral onde guardava minhas coisas e peguei a bolsa térmica que sempre levava comigo. Quando voltei para a cabine, estava pingando, as roupas coladas no corpo, mas tinha um sorriso no rosto. Aqui, ofereci, entregando a bolsa para Marina. Não é grande coisa, mas tem algumas coisas. Pão, mortadela, queijo, umas frutas. E tem um termo com café que ainda deve estar quente. Os olhos dela se arregalaram. Não, eu não posso aceitar. É sua comida. Você precisa... Eu preciso de companhia mais do que preciso de comida. Interrompi e percebi que era verdade. Por favor, aceita. Ela hesitou por mais um momento, mas então a fome venceu. Ela abriu a bolsa e começou a montar um sanduíche com dedos trêmulos. Eu peguei o termo e servi café em 2 canecas velhas de alumínio que mantinha no caminhão. Comemos em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas, compartilhando uma refeição simples em meio a uma tempestade, encontrando conforto na presença uma da outra.
Obrigada, Marina disse depois de terminar o sanduíche. Por tudo. Pela carona, pela comida, por ouvir. Obrigado você, respondi tomando um gole do café morno. Fazia tempo que eu não tinha uma conversa de verdade. Ela inclinou a cabeça curiosa. Por quê? Olhei para o porta-luvas. Para a aliança que estava lá dentro, guardada como um segredo que eu não sabia se estava pronto para contar. Respirei fundo. Porque eu me escondi. Admiti, a voz saindo mais rouca do que eu esperava. Porque foi mais fácil ficar sozinho na estrada do que encarar o mundo lá fora. Porque eu perdi alguém e não soube como continuar. Marina não disse nada, apenas colocou a mão sobre a minha, um gesto simples e ao mesmo tempo profundo. Seus dedos eram quentes, firmes, reais. Lamento, ela sussurrou. E naquele momento, debaixo do teto furado de um posto abandonado, enquanto a chuva caía sem parar lá fora, algo dentro de mim começou a se mover. Não era cura, não era esquecimento, mas era alguma coisa. Um pequeno raio de luz furando a escuridão que tinha me engolido por 4 anos. Eu disse, apertando de leve a mão dela. Eu também. Ficamos assim por um tempo que poderia ter sido minutos ou horas. E quando finalmente soltamos as mãos, algo tinha mudado entre nós. A chuva começou a diminuir. Continue, alongue o próximo 6.53, capítulo 4. Quando a estrada se abre. A chuva afinou até virar apenas um chuvisco fino, quase uma neblina que pairava sobre a estrada enlameada. Eu sabia que precisávamos sair dali logo, antes que a terra amolecesse ainda mais e transformasse aquele trecho num lamaçal intransitável. Mas uma parte de mim, uma parte que eu nem sabia que ainda existia, queria ficar ali para sempre, naquela cabine, naquele momento suspenso entre a tempestade e a calmaria. Marina tinha pegado o caderno de volta e folheava as páginas distraidamente, mas eu percebia que ela não estava realmente lendo. Apenas precisava fazer alguma coisa com as mãos, preencher o silêncio que tinha se tornado denso demais depois da nossa troca de confidências. Acho que podemos tentar agora, eu disse finalmente olhando para o céu que começava a clarear entre as nuvens pesadas. Se esperarmos muito mais, a estrada vai piorar. Ela fechou o caderno e assentiu, mas vi hesitação nos olhos dela. Como se também não quisesse que aquele momento acabasse. Você acha que a gente consegue chegar? Perguntou, a voz carregada de uma preocupação que ia além da simples chegada à escola. Era como se ela estivesse perguntando sobre algo maior, sobre nós dois, sobre o que aconteceria quando esse parêntese na realidade se fechasse. Vamos tentar, respondi, ligando o motor. O Scania roncou de volta à vida, e o som familiar me trouxe de volta para a realidade. Eu era um caminhoneiro, tinha uma carga para entregar, um prazo que já estava comprometido. E ela era uma professora com alunos esperando. Vidas separadas que tinham se cruzado por acaso numa estrada perdida. Mas quando coloquei o caminhão em movimento e senti as rodas lutando contra a lama, quando olhei de relance para Marina e vi que ela segurava a borda do banco com força, os lábios apertados numa linha fina, eu soube que aquilo não era só acaso. Era alguma coisa maior, alguma coisa que eu não sabia nomear ainda. A estrada velha que levava até a escola era ainda pior do que eu tinha imaginado. Não era mais nem estrada. Era apenas 2 sulcos fundos cortando o mato, com água empoçada em cada depressão, pedras aflorando perigosamente e galhos caídos bloqueando a passagem. O Scania derrapava, guinava, os pneus giravam em falso a cada curva. Meu coração batia acelerado, as mãos suavam no volante e eu tinha que usar cada grama de experiência acumulada em 17 anos de estrada para manter o caminhão no rumo certo. Cláudio, Marina disse em determinado momento, a voz tensa. Talvez seja melhor desistir. A escola pode esperar. Você pode me deixar aqui e eu caminho o resto. De jeito nenhum, respondi entre dentes, forçando o caminhão a subir uma lomba íngreme que mais parecia uma parede de barro. Eu te prometi que ia te levar até lá, e vou cumprir. Mas você pode estragar o caminhão, pode perder a carga, pode...
Algumas coisas valem o risco, interrompi. E quando olhei rapidamente para ela, vi surpresa e algo mais nos olhos dela. Algo quente e assustador ao mesmo tempo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a estrada começou a melhorar. Ainda era de terra, ainda estava molhada, mas pelo menos era mais larga, mais firme. E lá na frente, no topo de uma pequena elevação, eu vi o que só podia ser a Escola Municipal São Francisco. Era um prédio simples, de alvenaria pintada de branco, com um telhado vermelho que brilhava úmido sob o sol que começava a aparecer entre as nuvens. Tinha uma varanda na frente onde várias crianças estavam sentadas esperando, algumas brincando na terra molhada, outras apenas olhando para a estrada com expressão de tédio. Quando viram o caminhão se aproximando, pularam de pé, gritando e acenando. Tia Marina! Tia Marina! O rosto de Marina se iluminou de uma forma que eu ainda não tinha visto. Não era só felicidade, era amor puro, transbordante. Ela abriu a janela e acenou de volta, rindo, e aquele som, aquela risada límpida e verdadeira, fez algo estranho com o meu peito. Estacionei o Scania na frente da escola, debaixo de uma mangueira enorme que oferecia sombra generosa. As crianças se aglomeraram em volta do caminhão, olhando para cima com olhos arregalados de admiração e curiosidade. Alguns nunca deviam ter visto um caminhão daquele tamanho de tão perto. Marina desceu rapidamente e foi imediatamente cercada por pequenos corpos que a abraçavam, puxavam sua saia, falavam todos ao mesmo tempo. Tia, eu pensei que a senhora não vinha mais. Tia, o ônibus quebrou de novo? Tia, quem é esse moço? Tia, o caminhão é gigante. Ela ria, tentava responder a todos, bagunçava o cabelo de um, limpava o rosto sujo de outro. E eu fiquei ali, dentro da cabine, apenas observando. Havia uma beleza naquela cena que me deixou sem palavras. A dedicação daquela mulher, o amor daquelas crianças, a simplicidade daquele lugar que o resto do mundo tinha esquecido. Uma das crianças, um menino magrinho de uns 9 anos, com o uniforme surrado, se aproximou da minha janela. Ô, moço! Ele gritou, fazendo concha com as mãos. O senhor é caminhoneiro de verdade? Sorri e abri a porta, descendo do caminhão. Imediatamente fui cercado por olhares curiosos. Sou sim, respondi. Cláudio, prazer. Que massa! O menino exclamou. Eu quero ser caminhoneiro quando crescer. Meu pai diz que caminhoneiro conhece o Brasil inteiro. Conhece mesmo, confirmei. Já rodei esse país de ponta a ponta. E já viu o mar? Uma menina pequena perguntou, os olhos brilhando. Já, várias vezes. Como é? Ela insistiu. É verdade que é azul e grande? É azul, grande e lindo, respondi, agachando para ficar na altura dela. Um dia você vai ver também. Vou? Ela perguntou duvidosa. Minha mãe diz que a gente nunca vai sair daqui. Aquilo me cortou como uma faca. Olhei para Marina, que tinha ouvido a conversa e tinha uma expressão triste no rosto. Você vai sim, garanti para a menina, pegando a mãozinha pequena dela. Se você estudar bastante, se você sonhar alto, você pode ir aonde quiser. Pode conhecer o mar, conhecer as montanhas, conhecer o mundo inteiro. Ela sorriu, revelando um buraco onde deveria haver um dente da frente. A tia Marina também diz isso, ela confidenciou. Por isso eu gosto tanto dela. Marina se aproximou, colocando a mão no ombro da menina. Vamos lá, pessoal, ela disse com voz firme, mas carinhosa. Chega de perturbar o seu Cláudio. Ele já fez muito por nós hoje. Vamos entrar, que temos muita coisa para estudar. Um coro de reclamações se seguiu, mas as crianças obedeceram, começando a caminhar em direção à escola. Marina ficou para trás, se aproximando de mim. Obrigada, ela disse, e havia tanta coisa naquela palavra que eu mal consegui processar. Gratidão pela carona, pela comida, pela conversa, por ter acreditado no sonho dela, por ter dado esperança àquela menina. De verdade, Cláudio, você não imagina o quanto isso significou para mim, para elas. Foi um prazer, respondi, e era verdade.
mais verdade do que qualquer outra coisa que eu tinha dito nos últimos 4 anos. Marina, eu parei. Não sabia o que dizer. Queria dizer tanta coisa, mas as palavras se recusavam a sair. Queria dizer que aquelas poucas horas com ela tinham mudado alguma coisa dentro de mim. Queria dizer que pela primeira vez em muito tempo eu tinha sentido vontade de parar o caminhão, de ficar num lugar, de ter raízes de novo. Queria dizer que eu queria vê-la outra vez. Mas tudo que consegui fazer foi ficar ali, olhando para ela, com as palavras presas na garganta. Ela pareceu entender. Deu um passo à frente e, antes que eu pudesse reagir, ficou na ponta dos pés e me deu um beijo na bochecha. Foi rápido, casto, mas queimou na minha pele como brasa viva. Se algum dia você passar por aqui de novo, ela disse baixinho, os olhos brilhando. Para, por favor. Eu gostaria de te ver novamente. Eu vou parar, prometi, a voz rouca. Pode ter certeza que eu vou parar. Ela sorriu, pegou os livros que tinha deixado na cabine e começou a se afastar. Mas quando estava quase na porta da escola, se virou. Cláudio! Ela gritou. Aquela coisa que você disse sobre ter perdido alguém. Eu não sei o que aconteceu. E não preciso saber se você não quiser contar. Mas eu sei que quem quer que tenha sido, essa pessoa não ia querer te ver preso no passado. Ela ia querer que você vivesse. De verdade. Antes que eu pudesse responder, ela entrou na escola e a porta se fechou atrás dela. Fiquei ali parado por um longo tempo, olhando para aquele prédio simples, onde 23 crianças aprendiam que o mundo era maior do que aquele pedaço de chão. Ouvi o som de vozes infantis cantando uma música de bom dia. Ouvi a voz de Marina, clara e firme, guiando o coro. Então, devagar, voltei para o caminhão. Liguei o motor, mas antes de colocar em movimento, abri o porta-luvas e peguei a aliança. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. O ouro fosco, o risco no aro onde ela tinha batido em alguma coisa anos atrás, a inscrição na parte interna que dizia para sempre. Lágrimas queimaram nos meus olhos, mas eu deixei cair, deixei que viessem, pela primeira vez em 4 anos. Desculpa, sussurrei para a aliança, para a memória da mulher que eu tinha amado. Para os sonhos que a gente nunca tinha conseguido realizar. Desculpa por ter me perdido. Desculpa por ter parado de viver. Mas eu acho que está na hora de tentar de novo. Guardei a aliança de volta no porta-luvas, mas dessa vez não fechei com raiva, com dor, com desespero. Fechei com respeito, com amor, com gratidão pelo que tinha sido e com esperança pelo que ainda poderia ser. Coloquei o caminhão em movimento, mas ao invés de seguir direto para Palmas, fiz uma coisa que nunca fazia. Liguei para a transportadora. Alô, seu Mário, é o Cláudio. Olha, eu vou me atrasar com a entrega. Tive uns problemas na estrada, chuva forte, estrada ruim. Deve chegar só amanhã cedo. Sim, eu sei do prazo. Eu sei, mas tem coisas que são mais importantes que prazo, o senhor não acha? Fiz uma pausa, ouvindo a bronca previsível do outro lado. Tudo bem, desconta do meu pagamento então, mas eu não vou me matar na estrada por causa de algumas horas. A vida é mais do que isso, seu Mário. Muito mais. Desliguei antes que ele pudesse responder. E pela primeira vez em muito tempo, não me senti culpado. Não me senti vazio. Senti leve. A estrada se abriu à minha frente, banhada pelo sol que finalmente tinha conseguido furar as nuvens. E enquanto dirigia, percebi que estava sorrindo. Sorrindo de verdade. Porque eu sabia que aquela não seria a última vez que eu veria Marina. Eu ia voltar. Não sabia quando, não sabia como, mas eu ia voltar. E talvez, só talvez, eu finalmente aprendesse a viver de novo. Continue a long o próximos 0655, capítulo 5. O peso das lembranças. Dirigi o resto do dia num estado estranho, como se estivesse flutuando entre 2 mundos. O mundo real, concreto, feito de asfalto rachado, carga amarrada na carroceria e diesel queimando no motor.
e um outro mundo mais suave, feito de sorrisos tímidos, conversas honestas e a promessa de que talvez, só talvez, a solidão não precisasse ser eterna. Cheguei em Palmas quando o sol já tinha se posto, deixando apenas um rastro alaranjado no horizonte. A cidade piscava suas luzes amadornadas e as ruas começavam a esvaziar. Fiz a entrega no armazém. O gerente nem reclamou tanto quanto eu esperava do atraso. Apenas resmungou alguma coisa sobre estradas do interior e assinou os papéis. Peguei meu comprovante e fui procurar um lugar para passar a noite. Encontrei um posto na saída da cidade, desses que tem estacionamento para caminhoneiros, chuveiro quente e uma lanchonete que funciona 24 horas. Estacionei o Scania entre outros caminhões, paguei pela vaga e fui tomar um banho. A água quente desceu pelas minhas costas doloridas, levando a sujeira da estrada, mas não conseguiu levar aquele aperto no peito que tinha começado assim que me afastei da escola. Eu sentia falta dela. Era absurdo, eu sabia. Tinha passado poucas horas com Marina, mal a conhecia, mal tinha trocado 2 dúzias de frases com ela. Mas sentia falta da presença dela, do cheiro de lavanda e papel velho, da voz suave contando sobre seus alunos, dos olhos escuros que pareciam enxergar coisas em mim que eu tinha certeza de ter enterrado fundo demais para serem encontradas. Voltei para o caminhão enrolado numa toalha surrada, vesti uma camiseta limpa e uma bermuda e me sentei na beirada da carroceria. Outros caminhoneiros faziam o mesmo, alguns fumando, outros bebendo cerveja morna, a maioria apenas olhando para o nada com aquela expressão cansada de quem passa mais tempo na estrada do que em casa. "E aí, parceiro?" Voz rouca me chamou. Era o caminhoneiro estacionado ao lado, um homem mais velho, barriga grande, barba grisalha. Ele segurava uma garrafa de cachaça. "Aceita uma dose? Ajuda a relaxar." Normalmente eu recusaria. Não bebia quando estava na estrada, era uma das poucas regras que mantinha. Mas naquela noite, por algum motivo, aceitei. Ele me passou a garrafa e eu tomei um gole. A cachaça desceu queimando, fazendo meus olhos arderem. "Primeira viagem?" Ele perguntou com um sorriso irônico, vendo minha cara de desgosto. "Não", respondi, tossindo um pouco. "Só não costumo beber." "Esperto", ele assentiu, pegando a garrafa de volta. "Estrada e bebida não combinam. Mas de vez em quando, depois de um dia difícil, uma dose ajuda a dormir." Ele me olhou com mais atenção. "Teve um dia difícil, companheiro?" "Mais ou menos", respondi evasivamente. Ele deu de ombros, não insistiu. Caminhoneiro sabe respeitar silêncio. Ficamos ali por um tempo, apenas observando o movimento do posto, os carros passando na rodovia, a lua subindo no céu limpo. "Sabe qual é o problema de ficar muito tempo na estrada?" Ele disse de repente, a voz pastosa. "A gente esquece como é ter raiz. A gente esquece que existe vida além do para-brisa. Eu rodei durante 30 anos, parceiro. 30 anos. Quando parei, finalmente, quando pendurei as chaves, não sabia mais quem eu era. Não sabia mais como conversar com minha mulher, como brincar com meus netos, como ficar parado num lugar por mais de 2 dias sem sentir aquela coceira nas pernas, aquela vontade de pegar a estrada de novo." Ele tomou outro gole, os olhos perdidos em alguma memória distante. "A estrada é igual cachaça", continuou. "Primeiro você acha que controla, depois percebe que é ela quem controla você. E quando vê, você não consegue mais viver sem, mesmo que ela te destrua aos pouquinhos." Suas palavras ecoaram dentro de mim, encontrando ressonância em cantos que eu preferia não examinar muito de perto. Será que era isso que eu tinha me tornado? Um viciado na estrada, usando ela como fuga, como desculpa para não enfrentar a vida de verdade? Mas o senhor parou, observei. "Conseguiu sair." "Consegui", ele admitiu. "Mas quase tarde demais. Quase perdi minha família. Quase perdi tudo." Ele me olhou sério. "Você é novo ainda. Tem tempo. Se tem alguma coisa, ou alguém, que vale a pena parar, para. Antes que seja tarde demais."
Ele me deu um tapinha no ombro e se afastou, cambaleando levemente em direção ao próprio caminhão. Fiquei ali sozinho, as palavras dele girando na minha cabeça como um disco arranhado. Voltei para dentro da cabine e me deitei no colchão fino que ficava atrás dos bancos. O teto do Scania estava coberto de adesivos que eu tinha colado ao longo dos anos. Cidades que visitei, santos protetores, frases motivacionais que já não significavam nada. Fixei o olhar num adesivo desbotado que dizia: "A estrada é minha casa", e senti uma pontada de náusea. Não era. A estrada não era minha casa. Era minha prisão. Peguei o celular e olhei para a tela. Tinha algumas mensagens da transportadora sobre o próximo frete, uma mensagem da minha mãe perguntando se eu estava bem, um e-mail de cobrança do seguro do caminhão. Nada importante. Nada que realmente importasse. Abri o aplicativo de mensagens e fiquei olhando para a tela em branco. Queria mandar uma mensagem para Marina, mas não tinha o número dela. Não tinha nada. Apenas a memória daquelas poucas horas juntos, já começando a parecer um sonho. Algo que talvez nunca tivesse realmente acontecido. Fechei os olhos, tentando dormir, mas o sono não veio. Apenas lembranças. Lembranças de 4 anos atrás, do dia em que o médico nos chamou na salinha e disse que não havia mais nada a fazer. Do jeito que a mão dela tremeu na minha quando ouvimos as palavras cuidados paliativos. Dos últimos 3 meses, assistindo ela definhar a mulher forte e vibrante que eu amava, transformando-se numa sombra frágil que mal conseguia sair da cama. Eu tinha prometido a ela que seríamos fortes, que enfrentaríamos juntos, que aproveitaríamos cada segundo que nos restava. Mas quando ela se foi, quando fechei os olhos dela pela última vez e senti o corpo ainda quente, mas já vazio ao meu lado, alguma coisa dentro de mim quebrou. Não foi dramático, não foi explosivo. Foi silencioso, como uma rachadura fina num vidro que vai se espalhando até que tudo desmorona. Fugi. Foi isso que fiz. Vendi a casa que a gente tinha comprado juntos, doei a maior parte das coisas dela, guardei apenas a aliança e algumas fotos e voltei para a estrada. Disse para mim mesmo que era porque precisava trabalhar, ganhar dinheiro, seguir em frente. Mas a verdade era que eu estava fugindo, fugindo das memórias, fugindo da dor, fugindo da vida. E tinha funcionado de certa forma. A estrada me anestesiava. Me mantinha ocupado demais para pensar, cansado demais para sentir. Os dias viravam semanas, as semanas viravam meses, e a dor foi ficando surda, um peso constante mas suportável no peito. Até hoje, até Marina, porque ela tinha feito aquela dor voltar à tona, não com crueldade, mas com gentileza, com sua risada honesta, com sua dedicação às crianças, com o jeito que olhava para mim como se eu fosse mais do que apenas um caminhoneiro cansado dando uma carona. Como se eu fosse um ser humano completo, capaz de sentir, de sonhar, de viver. E isso me apavorava, porque viver significava arriscar. Significava abrir de novo aquele espaço no coração que eu tinha trancado com 7 chaves. Significava a possibilidade de perder novamente. E eu não sabia se tinha coragem para isso. Virei de lado, encarando a escuridão da cabine. Através do para-brisa, via as estrelas brilhando no céu limpo. As mesmas estrelas que brilhavam sobre a escola onde Marina provavelmente estava agora, na pensão onde morava, corrigindo cadernos à luz fraca de uma lâmpada, planejando as aulas do dia seguinte, sonhando com sua biblioteca impossível. Será que ela estava pensando em mim também? Ou aquelas horas tinham sido apenas mais um evento aleatório na vida dela? Uma boa ação feita por um estranho, já esquecida, já substituída pelas urgências do dia a dia? Não. Eu me lembrava do jeito que ela tinha olhado para mim antes de entrar na escola. Do beijo na bochecha, do pedido para que eu voltasse. Aquilo não era cortesia vazia, era real, tão real quanto o aperto no meu peito naquele momento. Peguei o celular de novo e abri o navegador. Digitei Escola Municipal São Francisco Plas Tocantins e apertei buscar.
Apareceram alguns resultados. Uma matéria antiga sobre a falta de recursos em escolas rurais, uma foto desfocada do prédio no Google Maps, um cadastro no site da Secretaria de Educação com um número de telefone. Anotei o número. Não ia ligar agora. Era tarde demais. Mas amanhã talvez eu tivesse coragem. Guardei o celular e fechei os olhos de novo. Dessa vez, o sono veio. E com ele, sonhos. Sonhei com uma casa pequena no interior, com uma horta nos fundos, com o som de crianças rindo, com Marina ao meu lado, sorrindo, dizendo alguma coisa que eu não conseguia ouvir, mas que me fazia feliz. Sonhei com raízes, com pertencimento, com lar. E quando acordei, com o sol já nascendo e pintando o céu de rosa e dourado, percebi que estava chorando. Não de tristeza, de alívio. Porque pela primeira vez em 4 anos eu tinha sonhado com o futuro, não com o passado. Me sentei na cama, limpei o rosto com as costas da mão e olhei pela janela. Outro dia começando, mais estrada pela frente, mais cargas para entregar, mais quilômetros entre mim e tudo que realmente importava. Mas não precisava ser sempre assim. Peguei o celular e olhei para o número que tinha anotado na noite anterior. Meus dedos pairaram sobre a tela, hesitantes. Mas então me lembrei do velho caminhoneiro, das palavras dele. Se tem alguma coisa ou alguém que vale a pena parar, para, antes que seja tarde demais. Respirei fundo e disquei o número. Tocou uma vez, 2, 3. Na quarta, alguém atendeu. Alô? Escola Municipal São Francisco, bom dia. Era uma voz feminina, mas não era Marina. Bom dia, respondi, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Eu gostaria de falar com a professora Marina, se possível. A Marina ainda não chegou, a voz respondeu, mas deve chegar em uns 15 minutos. Quer deixar recado? Hesitei. Deixar recado parecia impessoal demais, mas também não podia ficar esperando na linha. Pode pedir para ela ligar para o Cláudio quando chegar? Dei meu número, falando devagar para que a pessoa pudesse anotar. Cláudio, a voz repetiu, e depois havia um tom de reconhecimento. Ah, você é o caminhoneiro que trouxe ela ontem. Ela não parou de falar sobre você. Disse que você salvou o dia dela. Senti meu rosto esquentar. Não foi nada demais, murmurei. Só dei uma carona. Para a Marina foi muito mais que isso. A voz disse calorosamente. Tá bom, Cláudio. Vou passar o recado. Tenho certeza que ela vai ligar. Desliguei e fiquei olhando para o celular, o coração batendo forte demais. Ela tinha falado sobre mim. Não tinha esquecido. Era real. Desci do caminhão e fui até a lanchonete do posto. Pedi um café forte e um pão na chapa, mas mal consegui comer. Fiquei olhando para o telefone a cada 2 minutos, esperando que tocasse, morrendo de medo que tocasse. 20 minutos depois, tocou. Atendi no primeiro toque. Alô? Cláudio, era a voz dela. Marina. E só de ouvir meu nome na boca dela, senti o peito apertar. Você ligou para a escola? Sim, eu queria... Parei, tentando organizar as palavras que se atropelavam na minha cabeça. Eu queria saber como você estava. Se chegou bem ontem. Se as aulas foram bem. Ouvi ela rir do outro lado, uma risada suave e feliz. Estou bem. Cheguei bem. As aulas foram ótimas. As crianças não pararam de perguntar sobre você, sobre o caminhão gigante, sobre as histórias que você contou. Fez uma pausa. Eu também não parei de pensar em você. Meu coração deu um pulo. Eu também, admiti, baixando a voz mesmo estando sozinho. Marina, eu sei que a gente mal se conhece. Sei que pode parecer loucura, mas eu gostaria de te ver de novo, se você quiser, claro. Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou uma eternidade e me fez questionar tudo. Mas então ela respondeu, a voz cheia de emoção. Eu quero, muito. E naquele momento, sentado numa lanchonete suja de posto rodoviário, com o café esfriando na minha frente e o cheiro de diesel no ar, eu senti algo que não sentia há 4 anos. Esperança continue along o próximo 06.57. Capítulo 6.
Entre o medo e a coragem. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Eu continuava rodando, tinha fretes para pegar, contas para pagar, uma rotina que não podia simplesmente abandonar, mas algo tinha mudado fundamentalmente. A estrada não era mais refúgio, era obstáculo. Cada quilômetro que eu percorria, me afastando de Tocantins, parecia pesar toneladas no meu peito. Marina e eu começamos a conversar todos os dias. Ligações curtas no início, apenas para saber como tinha sido o dia um do outro. Ela me contava sobre os alunos. A Luísa, que finalmente tinha conseguido ler um livro inteiro sozinha. O Pedro, que tinha brigado no recreio, mas depois tinha pedido desculpas. A pequena Ana, que tinha feito um desenho dela e de mim, ao lado do caminhão e pendurado na parede da sala. Eu contava sobre as estradas que cruzava, as cidades que visitava, os pores do sol que via do alto das serras. Coisas que antes eram apenas paisagem, pano de fundo para a solidão, agora ganhavam significado porque eu tinha alguém com quem compartilhar. As ligações foram ficando mais longas. 15 minutos viraram meia hora. Meia hora virou 1 hora. Conversávamos até tarde da noite, quando ela já estava deitada na pensão e eu estava estacionado em algum posto perdido. Falávamos sobre tudo e sobre nada. Sobre sonhos antigos e sonhos novos. Sobre medos, sobre arrependimentos, sobre esperanças. Foi numa dessas conversas, 2 semanas depois do nosso primeiro encontro, que ela finalmente perguntou: Cláudio, a voz dela estava suave, hesitante. Aquela coisa que você falou sobre ter perdido alguém, você consegue me contar o que aconteceu? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Estávamos só eu e a noite, a cabine do caminhão iluminada apenas pela luz fraca do painel. Lá fora, cigarras cantavam num coro ensurdecedor. Eu podia desconversar, mudar de assunto, manter aquela parte de mim trancada, como tinha feito por 4 anos, mas não queria mais, não com ela. Ela se chamava Teresa. Comecei, a voz saindo rouca. A gente se conheceu numa festa junina em Goiânia. Eu tinha 23 anos, ela tinha 21. Era professora também, igual você. Dava aula de geografia numa escola estadual. Ouvi Marina respirar do outro lado, quieta, apenas escutando. A gente se casou 2 anos depois, continuei, as palavras saindo mais fáceis agora que tinha começado. Cerimônia simples, na igreja do bairro dela, churrasco na casa dos meus pais. A gente alugou uma casa pequena, tinha planos de juntar dinheiro, comprar um terreno no interior, construir nossa vida devagar, com calma. Ela queria ter filhos. Eu também queria. Parei, engoli o nó que começava a se formar na garganta. Mas quando a gente tinha feito 6 anos de casados, ela começou a sentir umas dores. No começo, achamos que não era nada. Cólica, má digestão, essas coisas. Mas as dores foram piorando. Ela foi no médico. Fizeram exames. E então, minha voz falhou. E então descobriram o câncer. No pâncreas, estágio avançado. Cláudio, Marina sussurrou, a voz carregada de dor. Os médicos deram 6 meses para ela. Continuei, as lágrimas agora escorrendo livres pelo meu rosto. Ela viveu 8. 8 meses lutando, tentando tratamentos que não funcionavam, ficando cada dia mais fraca, mais magra, mais ausente. E eu fiquei ali, segurando a mão dela, prometendo que ia ficar tudo bem, sabendo que era mentira. Solucei, não consegui segurar. 4 anos de dor, de luto não processado, de lágrimas engolidas, tudo vindo à tona de uma vez. Ela morreu numa manhã de maio, falei entre soluços, dormindo. Eu estava ao lado dela. 1 hora ela estava respirando, fraca, mas respirando, e no minuto seguinte, silêncio, apenas silêncio. E eu fiquei ali, sem saber o que fazer, sem conseguir acreditar que ela tinha ido embora de verdade. Chorei. Chorei como não chorava desde o enterro. Chorei tudo que tinha segurado, tudo que tinha empurrado para baixo do tapete, tudo que tinha fingido não sentir. E Marina ficou ali, do outro lado da linha, chorando comigo.
não tentando me confortar com palavras vazias, não tentando me dizer que ia ficar tudo bem, apenas estando ali, compartilhando a dor, deixando eu sentir tudo o que precisava sentir. Quando finalmente consegui me controlar, quando as lágrimas diminuíram e minha respiração voltou ao normal, havia um silêncio pesado, mas não desconfortável entre nós. Obrigada, Marina disse finalmente, por confiar em mim, por me deixar entrar. Obrigada a você, respondi, a voz ainda trêmula. Por ouvir, por não ter ido embora. Eu não vou embora, Cláudio, ela disse com firmeza. Não importa o quanto você tenha sofrido, o quanto você ainda sofra, eu estou aqui. Aquelas palavras foram como bálsamo numa ferida aberta. Não curaram tudo. Feridas assim não curam de um dia para o outro, mas aliviaram. Tornaram a dor suportável de uma forma que ela não tinha sido por muito tempo. Marina, falei depois de um momento, eu preciso te ver. Não consigo mais ficar só conversando por telefone. Preciso olhar nos seus olhos, segurar sua mão, ter certeza que você é real e não só mais um sonho que vai desaparecer quando eu acordar. Então vem, ela respondeu sem hesitar. Quando você puder, vem. Eu vou estar aqui esperando. Olhei para o calendário no celular. Eu tinha um frete programado para daí a 3 dias, levando peças automotivas de São Paulo para Salvador. Passava longe de Tocantins, mas eu podia recusar o frete. Podia arranjar outro que me levasse na direção certa. Podia parar de colocar a vida em segundo plano. No sábado, decidi. Sábado de manhã eu chego aí. Você está livre? Vou ficar livre, ela prometeu. E eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Cláudio, eu mal posso esperar. Eu também não. Conversamos mais um pouco sobre coisas pequenas, cotidianas, apenas para prolongar a ligação, para adiar o momento de desligar. Mas, eventualmente, ambos precisávamos dormir. Ela tinha aula no dia seguinte. Eu tinha a estrada pela frente. Boa noite, Cláudio, ela disse suavemente. Boa noite, Marina. Desliguei e fiquei olhando para o teto da cabine. Meu rosto estava molhado, meus olhos inchados, meu peito dolorido. Mas também me sentia mais leve do que tinha me sentido em anos, como se tivesse finalmente colocado para fora um peso que estava me esmagando, me impedindo de respirar direito. Abri o porta-luvas e peguei a aliança. Olhei para ela sob a luz fraca do painel. Teresa, sussurrei para o ouro fosco. Eu não sei se você pode me ouvir, onde quer que você esteja. Não sei se acredito mesmo nessas coisas de céu e alma e vida depois da morte. Mas se você pode me ouvir, eu preciso que você saiba que eu não estou te esquecendo. Nunca vou te esquecer. Você foi a pessoa mais importante da minha vida. Você me ensinou o que era amor de verdade. Respirei fundo, as lágrimas voltando. Mas eu também preciso te dizer que eu conheci alguém especial, e eu acho que estou me apaixonando por ela. E eu me sinto culpado, porque parece que estou te traindo, parece que estou deixando você para trás. Mas também me sinto vivo de novo, vivo de verdade, pela primeira vez desde que você se foi. Segurei a aliança com força. Eu espero que você entenda. Eu espero que, onde quer que você esteja em paz. E que você queira que eu seja feliz, mesmo que essa felicidade seja com outra pessoa. Beijei a aliança e aguardei de volta. Mas dessa vez, quando fechei o porta-luvas, não senti aquele aperto no peito, aquela sensação de estar cometendo uma traição. Senti paz, uma paz delicada, frágil, mas real. Os 3 dias até sábado se arrastaram como melado. Eu recusei o frete para Salvador e arrumei outro, menor, menos lucrativo, mas que me levava na direção de Tocantins. Carga de ração animal para uma fazenda perto de Gurupi. De Gurupi até a escola eram apenas 100 quilômetros, 1 hora de viagem, talvez menos. Fiz a entrega na sexta-feira à tarde. O fazendeiro, um homem grande e bronzeado, me ofereceu pouso e janta, mas eu recusei educadamente. Queria estar perto, queria acordar cedo e chegar na escola quando o sol ainda estivesse nascendo.
Passei a noite num posto a meio caminho, mas mal consegui dormir. Ficava me revirando na cama, olhando para o relógio a cada 5 minutos, ansioso como um adolescente antes do primeiro encontro. Porque era isso que era, na verdade, um primeiro encontro. O primeiro de verdade, não apenas uma carona, uma conversa jogada ao acaso numa tempestade. Levantei quando ainda estava escuro. Tomei banho, fiz a barba com cuidado, vesti a camisa menos amassada que tinha. Olhei para meu reflexo no espelho embaçado do banheiro e quase não me reconheci. Meus olhos, que por 4 anos tinham sido apenas 2 buracos vazios, agora brilhavam. Havia expectativa ali. Havia medo, sim, mas também esperança. Peguei a estrada quando o céu começava a clarear. Passei por Gurupi ainda adormecida, suas ruas vazias e silenciosas. Segui pela estrada de terra que agora eu conhecia de cor. As marcas das rodas do Scania ainda visíveis no chão de algumas semanas atrás. O sol estava nascendo quando vi a escola aparecer no horizonte e meu coração disparou. Tinha um carro velho estacionado na frente, provavelmente da outra professora, mas não vi sinal de Marina. Olhei para o relógio. 6:30 da manhã. Cedo demais. As aulas só começavam às 8. Estacionei o caminhão debaixo da mesma mangueira de antes e desliguei o motor. O silêncio que se instalou era quebrado apenas pelo canto dos pássaros acordando e o vento suave balançando as folhas. Desci da cabine e fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Será que devia ir até a escola, bater na porta, esperar do lado de fora, ligar para ela? Antes que pudesse decidir, a porta da escola se abriu e Marina saiu. Ela estava vestida simples. Uma saia de algodão colorida, uma blusa branca, sandálias rasteiras. O cabelo estava solto, caindo sobre os ombros, balançando com seus passos. E quando ela me viu, quando nossos olhos se encontraram através da distância, ela parou. Ficamos ali, nos encarando, separados por talvez 20 metros que pareciam uma eternidade. E então ela começou a correr. Correu na minha direção, com lágrimas escorrendo pelo rosto, com um sorriso enorme nos lábios, com os braços abertos. E eu corri também, encontrando ela no meio do caminho, a pegando nos braços e a girando no ar enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Quando a coloquei de volta no chão, quando finalmente parei de girar, ficamos ali parados, segurando um ao outro, respirando o mesmo ar, sentindo o coração um do outro batendo forte. Você veio, ela sussurrou contra meu peito. Você realmente veio. Eu prometi, respondi, afastando um pouco para poder ver o rosto dela. E eu sempre cumpro minhas promessas. Ela sorriu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu levantei a mão e toquei o rosto dela, traçando a linha do maxilar com o polegar. Ela era tão bonita, tão real, tão viva. Cláudio, ela disse, a voz trêmula. Eu estava com tanto medo que você mudasse de ideia, que percebesse que isso tudo é loucura, que a gente mal se conhece, que... Coloquei o dedo nos lábios dela, interrompendo. Não é loucura, disse firmemente. Ou se é a loucura mais certa que eu já cometi na vida. E então, sem pensar muito, sem planejar, sem deixar o medo vencer, eu me inclinei e a beijei. Foi um beijo suave, hesitante no início, testando limites, pedindo permissão. Mas então ela respondeu. Seus braços envolvendo meu pescoço, seus lábios se movendo contra os meus com urgência, com necessidade, com 4 anos de solidão dela e 4 anos de luto meu se encontrando e dizendo: estamos vivos, estamos aqui, estamos juntos. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos sem ar, tremendo, mas sorrindo. Fica. Marina pediu de repente, segurando meu rosto entre as mãos. Fica hoje, passa o dia comigo, conhece a escola, conhece as crianças, conhece minha vida. Por favor. Pensei no próximo frete que tinha programado. Pensei nas contas, nos prazos, na rotina que tinha me mantido preso por tanto tempo. E então decidi que nada disso importava. Eu fico, prometi.
hoje e todos os dias que você quiser. O sorriso que ela me deu valeu mais do que todos os fretes do mundo. Continue alongue o próximo 07, capítulo 7. Um dia que muda tudo. As crianças começaram a chegar por volta das 7h30. Vinham a pé, em grupos pequenos, algumas acompanhadas pelos pais, outras sozinhas, seguindo a trilha de terra que cortava o mato. Carregavam mochilas remendadas, cadernos com capas amassadas, lancheiras improvisadas em potes de margarina. Mas vinham sorrindo, gritando umas com as outras, felizes de estar ali. Quando viram o caminhão e me viram ao lado de Marina, houve uma explosão de entusiasmo. Tia, o moço do caminhão voltou! Eu sabia que ele ia voltar. Tia, vocês são namorados agora? Marina ficou vermelha, mas riu, bagunçando o cabelo do menino que tinha feito a pergunta. Quem é curioso morre cedo, Pedrinho. Ela brincou. Vai lavar as mãos antes de entrar na sala. Mas ela olhou para mim com aquele sorriso tímido, aquele brilho nos olhos, e eu soube que a resposta, mesmo não dita em voz alta, era sim. Éramos, ou pelo menos estávamos tentando ser. Marina me apresentou formalmente às crianças quando todos já estavam sentados em suas carteiras. A sala era pequena, com paredes descascadas pintadas de um amarelo desbotado, um quadro negro rachado, cartazes feitos à mão pendurados com fita crepe. Havia apenas 15 carteiras. Algumas crianças tinham que dividir, sentando 2 em cada uma. Mas tudo estava limpo, organizado. E havia um cantinho no fundo da sala onde alguns livros velhos estavam empilhados sobre um caixote de madeira. O começo da biblioteca dos sonhos de Marina. Pessoal, Marina disse, batendo palmas para chamar a atenção de todos. Esse é o seu Cláudio. Alguns de vocês já o conheceram da outra vez. Ele é caminhoneiro e vai passar o dia com a gente hoje. Vamos tratá-lo bem, tá? Tá, tia! Responderam em coro. Uma menina pequena, que não devia ter mais que 6 anos, levantou a mão timidamente. Pode fazer pergunta para ele, tia? Pode sim, Aninha. Marina assentiu, mas com educação. A menina se virou para mim, os olhos grandes e curiosos. O senhor já viu dinossauro na estrada? Houve uma explosão de risadas. Marina escondeu o rosto nas mãos, envergonhada, mas também rindo. Eu me agachei para ficar na altura da menina. Dinossauro não, Aninha, respondi sério. Mas já vi ema, lobo-guará, tamanduá, bandeira e uma vez até vi uma onça atravessando a estrada de madrugada. Os olhos dela se arregalaram ainda mais. Onça de verdade, grande, bonita e muito assustadora. O senhor teve medo? Tive sim, admiti. Mas fiquei quieto dentro do caminhão até ela passar. A gente tem que respeitar os bichos, principalmente os perigosos. A menina assentiu solenemente, como se eu tivesse compartilhado a sabedoria mais importante do mundo. As perguntas continuaram. Queriam saber quantos quilômetros eu rodava por dia, qual era a cidade mais bonita que eu tinha visto, se eu já tinha ficado preso em enchente, se o caminhão já tinha quebrado no meio do nada, se eu ficava com medo de dirigir sozinho de noite. Respondi a todas com paciência, percebendo que aquelas crianças raramente saíam dali. O mundo além daquela escola, daquela estrada de terra, era algo quase mítico para elas. Eu era a janela para esse mundo, e isso me tocou profundamente. Marina eventualmente retomou o controle da sala e começou a aula de matemática. Eu fiquei sentado numa cadeira no canto, apenas observando a forma como ela explicava com paciência infinita, repetindo 3, 4, 5 vezes se necessário, até que todos entendessem. Observando como ela elogiava cada pequeno progresso, cada resposta certa, fazendo as crianças se sentirem inteligentes e capazes. Observando como seus olhos brilhavam quando via uma criança finalmente compreendendo um conceito difícil. Ela era uma professora extraordinária, não porque tinha recursos ou treinamento especial, mas porque amava de verdade.
E as crianças sentiam isso. No meio da manhã, houve um intervalo. As crianças saíram correndo para o pequeno pátio de terra, onde havia um balanço improvisado, pendurado numa árvore e uma bola murcha de futebol. Marina e eu ficamos na sala, arrumando as carteiras, apagando o quadro. Desculpa se elas foram muito intrusivas, ela disse, um pouco envergonhada. Elas ficam empolgadas com visitante. A gente não recebe muitas pessoas aqui. Não precisa se desculpar, garanti. Eu adorei. Elas são incríveis, Marina. E você também. Ver você ensinando é lindo. É apaixonante. Ela parou o que estava fazendo e me olhou, as bochechas corando. Você acha mesmo? Tenho certeza, respondi me aproximando dela. Você está fazendo algo que importa de verdade. Está mudando a vida dessas crianças. Está dando esperança, possibilidade, futuro. Isso não tem preço. Os olhos dela brilharam úmidos. Às vezes eu me pergunto se faz diferença, confessou baixinho. Se no fim das contas elas não vão acabar presas aqui de qualquer jeito, fazendo o que os pais fizeram, sem chance de sair, de crescer, de sonhar, faz diferença. Interrompi firmemente. Pode não fazer para todas. Pode ser que algumas realmente fiquem presas, mas vai fazer diferença para uma, para duas, para três. E essas vão levar o que você ensinou para frente. Vão passar para os filhos delas. E assim você vai ter mudado gerações, Marina. Gerações. Ela deu um passo à frente e me abraçou forte, escondendo o rosto no meu peito. Eu a envolvi nos braços, sentindo o corpo dela tremer levemente. Obrigada, ela sussurrou, por acreditar em mim, por ver valor no que eu faço. Sempre, prometi, beijando o topo da cabeça dela. Sempre. O dia continuou. Depois do intervalo, Marina deu aula de português. As crianças leram em voz alta, cada uma lendo um parágrafo de uma história sobre um menino que queria conhecer o mar. Algumas liam fluentemente, outras tropeçavam nas palavras, lutando com cada sílaba, mas todas tentavam. E Marina estava ali, encorajando, corrigindo com gentileza, celebrando cada pequena vitória. No fim da aula de português, ela pediu que as crianças fizessem um desenho. Podiam desenhar o que quisessem, algo da história que tinham lido, algo de casa, algo que sonhavam ver um dia. Enquanto elas desenhavam, Marina veio se sentar ao meu lado. Tem uma coisa que eu queria te pedir, ela disse, hesitante. Pode falar. Você toparia contar para elas sobre alguns lugares que você já visitou, com detalhes? Acho que seria bom para elas ouvirem sobre o mundo lá fora, para sonharem um pouco. Olhei para aqueles rostos concentrados, línguas de fora, dedos manchados de lápis de cor, desenhando com dedicação total, e senti meu peito apertar. Claro, concordei, seria uma honra. Quando as crianças terminaram os desenhos, que foram todos pendurados numa parede já lotada de outros desenhos, Marina me chamou para a frente da sala. O seu Cláudio vai contar para vocês sobre alguns lugares que ele já conheceu, anunciou. Prestem bastante atenção, tá? Tá, tia. Me sentei na beira da mesa de Marina e olhei para aqueles olhinhos fixos em mim, esperando. Bom, comecei. Eu já rodei o Brasil quase inteiro. Já fui do Rio Grande do Sul até o Amazonas, do litoral até a fronteira com o Paraguai. E cada lugar tem sua beleza, sua história. Contei sobre as praias de Santa Catarina, com areia branquinha e água transparente, onde dava para ver peixinhos nadando. Contei sobre as montanhas de Minas Gerais, tão altas que as nuvens ficavam embaixo. Contei sobre a Amazônia, com árvores tão grandes que precisava quebrar o pescoço para ver o topo, e rios tão largos que pareciam mar. Contei sobre o Pantanal, onde tinha mais bicho que gente, e os jacarés tomavam sol na beira da estrada como se fossem donos do lugar. E enquanto contava, via os olhos delas se arregalando, as bocas se abrindo em pequenos ó de admiração, as imaginações voando para longe daquele pedacinho de chão de Tocantins. Mas sabe qual é o segredo? Falei, me inclinando para a frente como se fosse compartilhar algo muito importante.
O segredo é que nenhum desses lugares é melhor ou pior que o outro. Todos são lindos, todos têm valor, inclusive aqui onde vocês moram. Alguns franziam a testa, confusos. Mas tia Marina disse que aqui é pobre. Um menino falou. Que a gente não tem as coisas que tem na cidade. É verdade, concordei. Vocês não têm shopping, cinema, essas coisas, mas vocês têm coisas que muita gente na cidade não tem. Tem céu limpo, cheio de estrelas, que a gente consegue ver toda noite. Tem rio para tomar banho. Tem espaço para correr, para brincar, para respirar. Tem uma professora que ama vocês de verdade e luta todo dia para dar o melhor para vocês. Olhei para Marina, que tinha lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. O importante, continuei, não é onde vocês estão agora. É onde vocês podem chegar. E vocês podem chegar em qualquer lugar. Podem ser o que vocês quiserem. Médico, professor, engenheiro, caminhoneiro, artista, seja lá o que for. Desde que vocês estudem, se esforcem e nunca desistam dos sonhos de vocês. Houve um silêncio profundo na sala. E então, a pequena Aninha levantou a mão. Seu Cláudio, ela disse com voz fina, quando eu crescer, eu quero ser igual à tia Marina. Quero ser professora e ajudar as crianças a sonhar. O coração de Marina explodiu. Ela se levantou da cadeira onde estava sentada e foi até a menina, se ajoelhando ao lado da carteira dela. E você vai ser, meu amor, Marina disse a voz embargada. Você vai ser uma professora maravilhosa, melhor que eu. Impossível, tia, a menina respondeu seriamente. Ninguém é melhor que você. E então todas as crianças começaram a falar ao mesmo tempo, cada uma dizendo o que queria ser quando crescesse. Veterinário, para cuidar dos bichos. Agricultor, mas um que usasse máquinas modernas. Cantora, para cantar na televisão. Professor, como a tia Marina. Jogador de futebol. Médico, para cuidar da avó que estava doente. E um menino magro, de olhos muito sérios, disse que queria ser caminhoneiro. Porque caminhoneiro conhecia o mundo todo e ainda ajudava as pessoas. Tipo, eu tinha ajudado a tia Marina. Olhei para Marina. Ela olhou para mim. E naquele momento, sem precisar dizer nada, entendemos que aquilo era maior que nós dois. Aquilo era sobre plantar sementes, sobre dar esperança, sobre mostrar para aquelas crianças que a vida podia ser mais do que aquele pedaço de terra esquecido. O dia terminou com o sol já baixo no horizonte. As crianças foram embora, acenando animadamente, gritando, até amanhã, tia! E volte sempre, seu Cláudio. Ficamos só nós dois na escola vazia, arrumando as últimas coisas, varrendo o chão, organizando os livros. Obrigada, Marina disse de repente, parando no meio da sala. Por hoje, por ter ficado, por ter falado com elas daquele jeito. Você não imagina o quanto isso significou. Para elas, para mim. Eu que agradeço, respondi sinceramente, por me deixar fazer parte disso. Por me mostrar que ainda existe coisa boa no mundo, coisa que vale a pena lutar. Ela deixou a vassoura cair e veio até mim, me abraçando forte. Cláudio, ela falou contra meu peito. Eu sei que isso tudo está acontecendo muito rápido. A gente mal se conhece. Mas eu preciso te dizer, eu estou me apaixonando por você. E estou apavorada porque não sei como isso pode dar certo. Você vive na estrada. Eu vivo aqui. Nossos mundos são tão diferentes. Afastei ela um pouco para poder olhar nos olhos dela. Então a gente faz dar certo. Falei com convicção. Não sei como ainda, mas a gente encontra um jeito. Porque, Marina, eu também estou me apaixonando por você. E pela primeira vez em 4 anos, eu quero parar de fugir. Quero ficar, quero construir alguma coisa. E quero fazer isso com você. Mesmo? Ela perguntou, a voz pequena, vulnerável. Mesmo sabendo que vai ser difícil? Que vai ter que mudar muita coisa? Principalmente por isso, garanti. Porque as melhores coisas da vida nunca são fáceis, mas sempre valem a pena. Ela sorriu através das lágrimas e me puxou para um beijo.
Um beijo longo, profundo, que selava uma promessa. A promessa de que íamos tentar, de que íamos lutar, de que íamos fazer aquilo dar certo, não importava o quanto custasse. Quando nos separamos, o céu já estava tingido de laranja e roxo. O sol se pondo atrás das árvores. "Vem!" Marina disse pegando minha mão. "Quero te mostrar uma coisa." Ela me levou até os fundos da escola, onde havia um pequeno descampado. E lá, no meio do nada, tinha uma cruz de madeira velha, quase caindo aos pedaços. "Essa era a escola antiga", Marina explicou. "Queimou há uns 15 anos. Matou a professora que dava aula aqui na época. Ela estava sozinha de noite, corrigindo provas quando começou o incêndio. Não conseguiu sair a tempo. Olhei para a cruz, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Eles dizem que ela ainda ronda por aqui às vezes." Marina continuou, e havia um sorriso triste no rosto dela, que ainda se importa com as crianças, ainda quer que elas aprendam, cresçam, sejam felizes. Eu não sei se acredito em fantasma, mas gosto de pensar que talvez ela esteja aqui, olhando, torcendo por mim, por elas. "Com certeza está", falei suavemente. "E com certeza está orgulhosa, porque você está continuando o trabalho dela, está mantendo vivo o sonho dela." Marina assentiu, limpando uma lágrima que escapou. "Eu só queria que você soubesse", ela disse, "porque isso aqui é tão importante para mim, porque eu não posso simplesmente largar tudo e ir embora. Essas crianças, elas precisam de mim, e eu preciso delas também." "Eu sei", respondi, apertando a mão dela. "E eu não estou pedindo para você largar. Nunca pediria isso. Eu só estou pedindo para você me deixar fazer parte, para me deixar ajudar do jeito que eu puder, mesmo que seja só passando aqui nos fins de semana, mesmo que seja conversando por telefone todo dia, mesmo que seja assim, dividido, difícil, porque você vale cada quilômetro, Marina, vale cada esforço." Ela se virou para mim, os olhos brilhando sob a luz alaranjada do crepúsculo. "Eu te amo", ela sussurrou. Meu coração parou. Depois disparou. Depois explodiu. "Eu te amo também", respondi, a voz rouca de emoção. "E vou passar o resto da vida provando isso para você." Beijei ela ali, enquanto o sol se punha e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Beijei ela com toda a intensidade de um homem que tinha estado morto por dentro e agora estava voltando à vida. Um homem que tinha achado que amor era coisa do passado e agora descobria que talvez, só talvez, amor fosse coisa do futuro também. E quando finalmente voltamos para a escola, para pegar nossas coisas e ir embora, eu sabia que minha vida tinha mudado para sempre. Não ia ser fácil. Tinha a estrada, as obrigações, a distância. Tinha meu passado que ainda precisava ser processado, curado. Mas pela primeira vez em 4 anos, eu tinha algo pelo qual lutar. Eu tinha amor, eu tinha esperança, eu tinha Marina. E isso bastava. Continue a Long o próximo 07.03, capítulo 8. A decisão que define tudo. Os meses que se seguiram foram os mais desafiadores e, ao mesmo tempo, os mais felizes da minha vida. Eu e Marina construímos uma rotina improvisada, costurada com ligações diárias, mensagens a qualquer hora e visitas sempre que eu conseguia fazer meus fretes passarem perto de Tocantins. Às vezes, era uma vez por semana. Às vezes, passavam 2 semanas sem nos vermos pessoalmente. Mas a distância, por mais dolorosa que fosse, não diminuía o que sentíamos um pelo outro. Pelo contrário, cada reencontro era como acender uma chama que nunca se apagava completamente, apenas ficava esperando para ser reavivada. Mas tinha um problema crescendo silenciosamente entre nós. Um elefante na sala que ambos fingíamos não ver. Eu continuava vivendo na estrada. Marina continuava presa à escola. E nenhum de nós sabia como resolver isso. Foi numa noite de quinta-feira, 3 meses depois daquele primeiro dia na escola, que tudo veio à tona. Eu estava estacionado num posto em Mato Grosso. Tinha acabado de fazer uma entrega e estava livre para o fim de semana. Liguei para Marina.
como fazia toda noite. Ela atendeu no terceiro toque. Oi. A voz dela saiu cansada, pesada. Oi, amor. Respondi imediatamente preocupado. Está tudo bem? Silêncio do outro lado. Um silêncio longo demais. Arina? Desculpa, ela disse finalmente, e eu podia ouvir que ela estava chorando. Eu só tive um dia difícil. Sentei mais ereto na cama, o coração apertando. O que aconteceu? É alguma criança? Alguém te fez alguma coisa? Não, nada disso. Ela pausou, respirou fundo. A Luísa, lembra dela? A menina mais inteligente da turma? Lembro. O pai que não queria que ela estudasse. Ele tirou ela da escola hoje, Marina disse, a voz se quebrando. De vez. Disse que ela já tinha idade para ajudar em casa, cuidar dos irmãos menores, que estudo não ia colocar comida na mesa. E eu tentei argumentar, Cláudio. Tentei explicar que ela tinha potencial, que com educação ela poderia ter um futuro melhor, mas ele não quis ouvir. Disse que eu era uma patricinha de cidade, que não entendia nada da vida no interior, que eu devia cuidar da minha vida. Ouvi ela soluçar do outro lado da linha e me senti impotente, separado por centenas de quilômetros, sem poder fazer nada além de ouvir. E a Luísa? Marina continuou entre lágrimas. Ficou ali parada, olhando para mim com aqueles olhos grandes, implorando silenciosamente para eu fazer alguma coisa, para eu salvá-la. Mas eu não pude, não posso. Ele é o pai dela, tem direito legal, e eu sou só uma professora temporária que ninguém leva a sério. Marina, comecei, mas não sabia o que dizer. Não havia palavras que pudessem consertar aquilo. Sabe o que é pior? Ela continuou, a voz amarga. É que eu sei que ela não vai ser a última. Vai ter outras, sempre tem. E não importa o quanto eu lute, o quanto eu me esforce, sempre vou perder algumas. Sempre vão ter crianças que eu não vou conseguir salvar. Mas você salva outras, argumentei gentilmente. Você mesma me disse, mesmo que você não consiga ajudar todas, você ajuda algumas. E isso importa. Importa! Ela retrucou, e havia raiva na voz agora. Importa mesmo, Cláudio, ou eu estou só me iludindo, brincando de escolinha num lugar esquecido, fingindo que faço diferença quando na verdade nada muda. As crianças continuam pobres, as famílias continuam sem opção, e eu continuo aqui sozinha, lutando uma guerra que nunca vou vencer. A palavra sozinha me acertou como um soco. Você não está sozinha, falei. Mas até eu percebi a fragilidade daquelas palavras, porque ela estava sozinha. Eu não estava lá. Estava a centenas de quilômetros de distância, deitado num caminhão, incapaz de abraçá-la, de enxugar suas lágrimas, de dividir o peso que ela carregava. Não? Ela perguntou baixinho. Então onde você está, Cláudio? Onde você está agora, quando eu preciso de você? O silêncio que se instalou entre nós era doloroso, cortante. Isso não é justo, respondi, tentando controlar a frustração que começava a crescer. Você sabe que eu tenho que trabalhar, que eu tenho contas para pagar, obrigações. Eu sei, ela interrompeu, a voz cansada. Eu sei, Cláudio, e não estou te culpando. De verdade não estou. Só estou cansada. Cansada da distância, cansada de dormir sozinha toda noite, cansada de ver você apenas nos fins de semana quando você consegue, cansada de amar alguém que vive na estrada. E o que você quer que eu faça? Perguntei, e não consegui esconder a irritação na voz. Quer que eu largue tudo, venda meu caminhão? E depois, como vou me sustentar? Como vou te ajudar? Eu não sei, ela gritou, e depois baixou a voz. Desculpa, eu não sei. Não estou pedindo para você largar tudo. Só estou dizendo que isso está me matando. Que eu te amo, mas não sei quanto tempo mais consigo viver assim. Meu mundo desabou. Ali, naquela cabine escura, num posto perdido no meio do nada, senti o chão se abrir debaixo de mim. Você está terminando comigo? Perguntei, mal conseguindo formar as palavras. Não, ela respondeu rapidamente. Não, Cláudio, eu te amo, mas nós precisamos
Precisamos encontrar uma solução de verdade. Porque do jeito que está, um dia eu vou acordar e perceber que passei anos esperando por alguém que nunca está realmente presente. E você vai acordar e perceber que passou anos visitando alguém sem nunca realmente pertencer. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas reconhecer isso não tornava menos assustador. Me dá um tempo, pedi. Deixa eu pensar. Deixa eu encontrar uma forma de fazer isso funcionar. Quanto tempo? Ela perguntou baixinho. Não sei. Algumas semanas? Um mês? Só... Não desiste de mim ainda, por favor. Ouvi ela suspirar do outro lado. Eu não quero desistir, Cláudio. Nunca quis. Só quero uma vida com você. De verdade. Não só pedaços, não só visitas. Quero acordar do seu lado. Quero dividir o café da manhã. Quero poder te abraçar quando tive um dia ruim. Não só chorar sozinha no telefone. Eu também quero isso, confessei, as lágrimas finalmente transbordando. Marina, eu também quero, mais do que você imagina. Conversamos mais um pouco, tentando amenizar a tensão, tentando voltar para o lugar seguro onde costumávamos estar. Mas quando desliguei, eu sabia que algo tinha mudado fundamentalmente. O relógio estava correndo. Eu tinha que tomar uma decisão. Passei as semanas seguintes num estado de turbulência constante. Dirigia no automático, cumprindo meus fretes sem realmente estar presente. Minha cabeça era um furacão de pensamentos, possibilidades, medos. Podia vender o caminhão. Com o dinheiro, talvez conseguisse abrir um pequeno negócio em alguma cidade perto da escola. Uma oficina mecânica, talvez. Ou uma loja de autopeças. Mas e se não desse certo? E se eu perdesse tudo? O caminhão era minha segurança, minha garantia de sobrevivência. Podia pedir para Marina largar a escola e vir viver comigo na estrada. Mas sabia que isso seria pedir para ela arrancar o próprio coração. Aquelas crianças eram a vida dela. Aquela escola era seu propósito. Eu não tinha direito de tirar isso dela. Podia continuar como estava, dividido entre a estrada e Marina, tentando fazer funcionar mesmo que matasse os dois aos poucos. Mas essa opção, eu sabia, tinha prazo de validade. Liguei para minha mãe uma tarde, depois de fazer uma entrega em Goiânia. Fazia meses que não a visitava pessoalmente, e quando cheguei na casa dela, ela me abraçou forte, segurando meu rosto entre as mãos e estudando cada traço com aquele jeito de mãe que sempre sabe quando algo está errado. Você emagreceu, ela disse, me puxando para dentro. E tem olheiras. Não está dormindo direito? Estou, mãe. Menti, me sentando à mesa da cozinha onde tinha crescido. Só trabalho demais. Ela fez aquele som de descrença que mães fazem e começou a preparar café, mesmo sendo meio da tarde. Como está a Marina? Ela perguntou casualmente. Mas eu sabia que não era casual. Minha mãe tinha um radar para essas coisas. Eu tinha contado para ela sobre Marina algumas semanas depois de nos conhecermos. No início, ela ficou cautelosa, preocupada que eu estivesse se apressando, que ainda não estivesse pronto depois da Teresa. Mas quando finalmente a conheceu, quando levei Marina para almoçar em casa num dos fins de semana, ela mudou completamente de ideia. Depois que Marina foi embora, minha mãe me abraçou e disse: "Essa aí é especial, meu filho. Não deixa escapar." Ela está bem, respondi, aceitando a xícara de café. Trabalhando muito, como sempre. Minha mãe se sentou na minha frente, me estudando com aquele olhar penetrante. "Cláudio", ela disse gentilmente, "você é meu filho. Eu te conheço desde antes de você nascer, então não me venha com mentira. O que está acontecendo?" E então, ali na cozinha da casa onde cresci, desabei. Contei tudo, sobre a distância que estava nos matando, sobre a conversa difícil que tivemos, sobre não saber o que fazer, como equilibrar minha vida com a dela, como ser o homem que ela merecia quando minha vida inteira estava amarrada nas rodas de um caminhão. Minha mãe ouviu tudo em silêncio, apenas segurando minha mão sobre a mesa. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento. "Você sabe o que seu pai me disse quando a gente estava começando a namorar?" Ela perguntou finalmente. Balancei a cabeça. Ele disse:
Dulce, eu sou caminhoneiro. Vou passar mais tempo na estrada do que em casa. Vou perder aniversários, festas, momentos importantes. Mas quando eu estiver em casa, vou estar completamente presente. E vou trabalhar todo dia da minha vida para que você nunca se arrependa de ter escolhido um homem que vive na estrada. Ela sorriu com tristeza. E sabe de uma coisa? Ele cumpriu. Cada palavra. Foram 30 anos assim, Cláudio. 30 anos vendo ele partir toda semana. 30 anos dormindo sozinha, e eu não me arrependo de um segundo sequer. Mas você ficou. Observei. Você aguentou. Marina não sei se vai aguentar. Porque eu escolhi ficar. Minha mãe corrigiu. Já assim como seu pai escolheu aquela vida. Mas você, meu filho, você não escolheu. Você fugiu. E tem uma diferença enorme entre escolher uma vida e usar uma vida para fugir de outra. Suas palavras me acertaram como um raio. Seu pai amava de estrada, ela continuou. De verdade, não era fuga, era paixão. Ele gostava da liberdade, da solidão, do desafio. Mas você está na estrada porque está com medo de parar. Medo de criar raízes de novo. Medo de se apegar e perder. Igual perdeu a Teresa. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. E se eu parar? Sussurrei. E perder Marina também? E se eu largar tudo, ficar com ela, e então ela vai embora? Ou fica doente? Ou você pode ter 50 anos felizes com ela? Minha mãe interrompeu gentilmente. Ou 20, ou 10. Não tem garantia, meu filho. Nunca tem. Mas você tem que decidir. Prefere viver com medo de perder ou viver amando enquanto pode? Ficamos ali sentados por um longo tempo, apenas de mãos dadas, enquanto o sol ia se pondo do lado de fora. O que eu faço, mãe? Perguntei finalmente com a voz de um menino pequeno pedindo ajuda. Ela apertou minha mão. Você faz a coisa mais difícil do mundo. Ela respondeu. Você escolhe e depois vive com sua escolha, sem arrependimento, sem... E se? Você escolhe a estrada ou escolhe Marina? E seja qual for sua escolha, você vive ela completamente. Sai da casa da minha mãe quando já estava escuro. Dirigi sem destino por um tempo, apenas processando, pensando, sentindo. Eventualmente estacionei num mirante que dava para a cidade toda, as luzes piscando como um céu invertido. Peguei o celular e fiquei olhando para ele por um longo tempo. Então, disquei o número de Marina. Ela atendeu no segundo toque. Oi. A voz dela estava cautelosa. Oi, respondi. Você está em casa? Estou. Por quê? Fica aí, eu estou indo. A gente precisa conversar, cara a cara. Cláudio, você está em Goiânia. São 6 horas de viagem até aqui. Não me importo, eu preciso te ver. Preciso te falar uma coisa, e preciso fazer isso olhando nos seus olhos. Houve uma pausa. Está tudo bem? Ela perguntou, e eu podia ouvir o medo na voz dela. Vai estar, prometi. Só me espera, por favor. Sempre, ela disse baixinho. Sempre vou te esperar. Desliguei e coloquei o caminhão de volta na estrada. Eram quase 10 da noite. Eu ia chegar de madrugada, mas não importava. Porque eu tinha tomado minha decisão e ia mudar tudo.